Legal, pessoal. Deixa eu aproveitar e fazer uma apresentação. Deixa eu apresentar para vocês o nosso seminarista, Natanael. Vem aqui rapidinho, Natanael. À noite ele vai falar com o pessoal da igreja melhor. Natanael, lá do Rio de Janeiro, da igreja de Campo Grande. Vamos orar por ele, ele é vascaíno. Mas ele vai estar conosco aí durante esse ano. E está no primeiro ano, né? Primeiro ano do seminário. Então, orem também pelo seminário, porque as turmas são pequenas esse ano, né? Então, contando com as esposas, estamos 17 alunos no primeiro ano só do Teológico Ministerial, né? Dá uma palavra para a igreja. Bom, gente, bom dia. Quando o Gabo falou, apontou Serra Negra como o local em que Deus colocou no coração dele para que eu pudesse realizar ministério e de alguma forma crescer, aprender junto com os irmãos, uma experiência muito legal foi conversar com os seminaristas e dizer: gente, vocês conhecem a igreja? Como é que vocês sabem de como que é lá? E eu até comentei com os pais do pastor Charles hoje de manhã, né? Como que a igreja de Serra Negra tem um coração conhecido. Me impressionou muito quando o pessoal dizia: olha, uma igreja viva, uma igreja que o pessoal ama, e com certeza vai ser uma experiência muito legal para você. Então, de coração, meu desejo é, nesse tempo que a gente vai estar aqui, poder entrar nesse corpo vivo que vocês já são e poder, de alguma forma, ser bênção na vida dos irmãos e ser abençoado pela vida dos irmãos também. Legal. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Deus te use aí. Amém. Nesse ano. Os pais da Maíra estão aí com a gente. Bem-vindos, irmãos. Que bom ter vocês aqui com a gente, viu? Pessoal, vamos recapitular um pouquinho. Hoje nós vamos encerrar mais cedo. Vamos encerrar às 9h30, porque nós temos aí o movimento de membros para fazer. Nós vamos entrevistar o Tiago e a Verônica, né? Ver se a igreja quer ou não que eles fiquem com a gente. E nós vamos aproveitar também e fazer a profissão de fé da Thaís. O nosso desejo, a gente estava pensando que do batismo dela ser em julho, mas estava muito frio. Então a ideia é fazer a profissão de fé agora, aproveitar. E se tudo correr bem, no domingo, dia 25, a gente fazer o batismo. Dia 25 agora, de maio. Tá? Se ela for aceita hoje, se ela passar hoje na profissão de fé. Pode ver isso. Pessoal, estamos falando sobre consciência. Espero que você esteja percebendo que você tem consciência. Importante a gente olhar que a palavra de Deus, ela vai citar consciência. A palavra consciência, ela não aparece no Antigo Testamento, embora ela esteja lá. Então, vários momentos aparece na Bíblia: ele fez tal coisa, ele pesou o coração. O que aconteceu com ele, né? Quando fala assim, o fulano fez uma coisa errada lá e o coração dele pesou. A consciência dele que estava acusando. Paulo vai usar o termo consciência, né? E a palavra de Deus nos dá um alvo. Está lá em Atos, capítulo 24. Abra lá, por favor. Atos, capítulo 24. Versículo 16. Alguém pode ler bem alto para mim? Atos 24, 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Isso é muito legal. Aqui nós temos um alvo, uma consciência sem ofensa. Em outras traduções vai ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. É interessante que ele coloca esse aspecto bidimensional. Eu quero ter uma consciência pura diante de Deus, mas eu também quero ter uma consciência pura diante dos homens. Isso é importante porque a gente vê em alguns movimentos evangélicos o pessoal falando assim: não, Deus é que me conhece, Deus é que me sabe da minha vida, você não tem que saber nada. Cara, não é essa a ênfase que você vê no Novo Testamento. Você vê no Novo Testamento
uma preocupação sim do testemunho, da consciência estar funcionando perante os homens também. A gente viu, a consciência ela pode ser falha, a consciência ela não é a voz de Deus. Eu sempre faço aquele desenhozinho, né? A consciência é aquele ponteiro, da balança. A consciência é um indicador, ela é um alarme, que ela vai comparar duas coisas. O que está no lado da balança? Seria muito bom se fosse, mas não é. O que está desse lado da balança? Oi? Deveria ser, mas não é. Está ligado com o nosso eu. Continua testando, foi muito bom, irmão. Só porque não é, não significa que não vou falar não. Importante. Lembra que é um livrinho. Que livrinho é esse? Não é a palavra de Deus. Esse é o livro que a nossa consciência usa, mas o que está escrito nesse livrinho? Gente, ó, se você não pegar isso, você não vai entender o que é consciência. A sua própria ética. Isso! O que está nesse livro, esse livro é o que você acredita ser certo ou errado. Por isso, deveria ser baseado na palavra de Deus, que a palavra de Deus é que tem as regras éticas perfeitas, corretas. Mas nem sempre é isso. Esse livrinho, então, que é o que está desse lado aqui da balança, é esse livrinho, são as nossas regras pessoais de certo e errado. E eu vou pôr aqui, porque esse é o meu, do Charles. Façam esse livrinho aí, anotem, escrevam esse livrinho aí, tá, pessoal? Então, esse livro são as minhas regras éticas, o que eu acredito ser certo ou errado. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? E desse outro lado aqui, o que eu tenho? O que eu tenho do outro lado ali? Que a minha consciência está pesando essas duas coisas. Um é o que eu acredito ser certo ou errado, e a segunda coisa é o quê? Oi? Não, a acusação ela vem dependendo do indicador. Não padrão de Deus? Não. Isso. Desse lado aqui vai estar o meu ato, o meu pensamento, a minha decisão. Dependendo do que for o ato, o pensamento ou a decisão, comparando com o meu padrão, minha consciência pesa. Entenderam isso? Então, por exemplo, eu fui e dei um soco no Lute. Isso foi certo ou errado? Entendeu? Mas quem diz que é certo ou errado? O meu padrão de consciência diz que isso é errado. O meu padrão de conduta, essa ética que eu aprendi, que eu entendi que eu não posso agredir as pessoas. Então, quando eu pesar o soco que eu dei nele com o meu livro de ética, minha consciência vai pesar. Entendeu? E aí vai o ponteiro que vai falar, cara, você fez errado. Você não podia ter socado ele. Entenderam? Gente, esse conceito é fundamental para você entender, por exemplo, por que o político lá roubou um monte e ele dorme tranquilo. Por que não pesa na consciência dele? Porque ele escreveu no livro dele que aquilo não é errado. Então a consciência dele não pesa. Agora, isso é uma consciência pura? Isso é uma consciência boa? Não, isso é uma consciência doentia. E hoje a gente vai ver
os tipos de consciência. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, esse conceito aqui é fundamental para você entender o funcionamento da consciência. Como que a gente vai fazer com que a nossa consciência seja uma consciência boa? Quando aquilo que a gente colocar no nosso livrinho forem os conceitos da palavra de Deus. Entendeu? Entenderam isso, pessoal? O que que a gente precisa fazer? Ao longo da nossa vida, a gente precisa rever os nossos valores, os nossos conceitos, comparando eles com a palavra de Deus. E aquilo que eu acredito ser certo, mas a Bíblia diz que é errado, eu preciso mudar. Concorda comigo? Entenderam? Isso é muito importante, sabe por quê? Tem gente que acredita em coisas e eles acham que a Bíblia precisa mudar. Entenderam isso? Por exemplo, a Bíblia ela condena o homossexualismo. Ela diz que o homossexualismo é errado. É uma perversão, uma coisa ruim, não é boa. Tá? Só que o cara que ele quer ser homossexual, ao invés de ele entender, cara, isso é um erro meu. Ele quer dizer, não, a Bíblia não pode estar dizendo isso. A Bíblia deve estar dizendo outra coisa. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? O quê? Posso continuar? Tá? Então, gente, desse lado aqui, a consciência ela é uma balança, ela é um indicador de uma balança, tá? E detalhe, aqui não é só o ato, tá, pessoal? Eu dei um exemplo de um ato, mas pensamentos também pesam a consciência. Projetos, desejos pesam a consciência. Podem pesar a consciência. Por exemplo, eu entendo que o adultério é pecado. Adulterar é pecado. Certo? E daqui a pouco na minha cabeça eu começo a ter projetos adúlteros na cabeça. Minha consciência pode pesar só no meu projeto. Entenderam isso, pessoal? Eu já posso ter dor de consciência só do projeto. E a consciência, pessoal, ela é algo tão importante para nós. Foi Deus que nos deu para que a gente pudesse ter dentro de nós algo que nos ajudasse nas nossas decisões. Por isso que Deus colocou dentro do ser humano esse elemento imaterial chamado consciência. Tudo bem, pessoal? Eu gosto de fazer que o ser humano é dividido em duas partes. Uma parte material e uma parte imaterial. A parte material do homem é o corpo. E a parte imaterial do homem é o quê? A alma, que mais? Mente, consciência, que mais? A volição, a vontade, as emoções, a memória. Tudo isso é imaterial. Tudo bem? Isso é importante a gente entender também pelo seguinte. Existem coisas, irmãos, que provocam a consciência, ela é tão forte, Deus colocou de uma forma tão estratégica no ser humano, que uma pessoa pode estar deprimida, ela pode estar numa depressão profunda por causa da consciência. Você sabia disso? Uma vez eu conheci uma pessoa estava em depressão, aí conversando, uma depressão brava mesmo, aí conversando com a pessoa, nós detectamos o problema dela é porque ela brigou com a mãe dela, e foi uma briga feia assim, dela não querer falar, e ela disse coisas para a mãe que pesou na consciência, ela se arrependeu profundamente de ter dito aquelas coisas para a mãe, ela ofendeu a mãe profundamente, e ficou sem falar com a mãe. A consciência dela começou a pesar tanto nela, mas tanto, que aconteceu? Ela foi se deprimindo e tal. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos, nesse caso, adiantava tomar antidepressivo?
Porque pensa bem, o antidepressivo ele é um elemento que vai mexer no quê? Na química da pessoa, no corpo. Tudo bem? O corpo é o lado material. O remédio ele vai agir aonde? No material. Ele vai afetar o imaterial? E o problema dela era a consciência. O remédio ia fazer efeito? Cara, podia tomar 70 anos de remédio e não ia ficar boa. Irmão Zac. O imaterial pode alterar o material. Os dois. Os dois, isso. Isso. Tanto o corpo pode influenciar alguma coisa do imaterial, quanto o imaterial, que é o que a gente chama de problema psicossomático. Agora, adiantava, você podia tomar remédio ali 70 anos, ia consertar o problema? O que ela tinha que fazer? Tinha que corrigir o problema que fazia a consciência dela apitar. Tudo bem? Nesse caso, o pecado, gente, ele é algo que faz mal fisicamente a pessoa. Abre lá no Salmo 32. Esse é um salmo de Davi, né? Diz lá: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, peraí, ele está tratando aqui, ele vai falar sobre pecado. Tudo bem? Tá? Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Interessante aqui a conexão que ele faz do espírito e o pecado, né? E aí ele vai dizer: feliz é o cara que é assim, porque enquanto eu calei, é legal que ele começa a dizer o padrão, o absoluto. Olha, que bom é o cara que não faz isso, porque eu não vivi isso durante um tempo na minha vida. É isso que Davi está falando. Ele coloca o feliz, cara. Poxa, como é bom o cara que não tem pecado, que o pecado foi perdoado. Porque enquanto eu não confessei, é isso que está dizendo aqui, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em terra seca no tempo da estiagem, sequidão de estio. Você vê, a consciência, ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada, sentia a mão de Deus pesando sobre ele, e ele sentia que o vigor dele se tornou seco, ou seja, não tinha vigor nenhum. Os ossos dele se apodreceram. Tudo isso é o quê? Uma pessoa que está tendo uma consciência que está pesando sobre ele, né? Então a gente sabe que a questão da consciência ela é muito importante nesse processo, tá? Pessoal, como nós falamos, esse livrinho de certo e errado, ele basicamente é a base do erro da nossa consciência, tá? Ele é isso, mas existem outros problemas. No ponto 4 aí da apostila de vocês, nós vamos falar sobre os tipos de consciência. Abre lá então na apostila, falar sobre ele. Oi? Tem, deixa eu ver. Pega então aqui, cadê? Isso, tira lá pra mim. Quantas cópias vão precisar? Não é quem esqueceu, quem não pegou mesmo. Quem não teve. Ô logo, pessoal. O que aconteceu com as 40 cópias que a gente fez da outra vez? Então tá bom. Fica com a consciência de cada um.
Então vamos lá, pessoal. Os tipos de consciência. A palavra consciência, tá? Vai aparecer no Antigo Testamento, não aparece o termo consciência, mas uma percepção ou sensibilidade moral aparece com frequência no Antigo Testamento. Por exemplo, 1 Samuel 24, 5. Vamos dar uma abrida lá. 1 Samuel 24, 5. Olha lá que interessante. Aqui, Saul está tentando pegar Davi para matar. Davi sabe que Saul é o rei de Israel, ou seja, ele não poderia fazer mal, porque ele era a autoridade de Deus. Lá no Novo Testamento, até Paulo vai falar isso em Romanos 13. Quando você se opõe à autoridade, você está se opondo ao próprio Deus. Porque quem colocou autoridade sobre aquela pessoa, mesmo que seja um cara ruim, mesmo que esteja usando a autoridade do jeito errado, quem botou aquela autoridade foi Deus. Bom, Davi entra lá dentro da caverna onde está Saul. E ele, para demonstrar que se ele quisesse, ele poderia fazer alguma coisa, ele corta um pedaço. Aqui está no versículo 4, ele corta um pedacinho do manto de Saul e volta e se esconde. Quando ele cortou esse manto, ele já falou, cara, eu não devia ter feito isso, cara. Olha lá que no versículo 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Percebe? Ou seja, cara, só o fato dele ter ali um trunfo para poder ameaçar o outro, ele já sentia que era errado. Cara, eu desrespeitei ele, eu não devia ter levantado essa faca nem para cortar o manto dele. Esse bateu-lhe o coração. O que é isso? É a consciência funcionando. Poxa, eu não devia ter feito isso, cara. Interessante isso, né? Poxa, ele é o líder, cara. Eu não posso levantar a mão contra o líder, né? É interessante que ele não fez nada contra ele, fez alguma coisa contra a roupa dele, do líder. Mesmo assim ele já falou, não, cara, isso foi errado, né? Outro texto interessante é 2 Samuel 24, 10. Segunda Samuel 24, 10. Alguém quer ler bem alto para mim? Sempre Davi bateu no coração, pois havia iniciado o povo do seu Senhor. Muito pequeno, porém agora, ó Senhor, peço que perdoe a inimizade do céu, porque você diz muito ao povo. Então, ele fez um censo. Mas qual o pecado de fazer censo? Era pecado fazer censo? Era pecado. Por quê? Alguém quer chutar? Eu sabia que não pode ter o exército dele. Isso, aí qual o problema disso?
Isso. Esse era o problema. Por isso que Deus falou para os reis: não façam isso, cara. Você não pode ir para o exército confiando na força do seu exército. Você tem que ir para uma batalha confiando na minha força e se for da minha vontade, batalhar ou não. Então o rei, quando quando ele fazia um censo, ele estava correndo um risco grandioso, que era o risco de quê? De começar a parar de depender de Deus. E aí Davi entendeu que só o fato dele querer saber já era uma forma de rebeldia no coração dele. Entenderam? É interessante isso daí. Uma vez eu lembro de um colega meu. Ele foi fazer a visita na casa de uma pessoa que não era crente. E o senhor lá, o dono da casa, ele fazia assinatura da revista Playboy. E essas revistas Playboy ficavam num móvel no canto assim. E ele percebeu que ele ia conversando com as pessoas, tal, ele foi e sentou do lado, sentou no sofá, mas no lado que dava direção para a revista. Aí ele sentiu o coração dele pesar. Por que tu sentou ali, cara? Por que será? Porque de repente, sem querer, eu batia o olho assim: puxa vida, por quem mandou ele botar essas revistas aqui em cima? Entendeu? Então, assim, é legal que a consciência, quando ela é bem instruída, ela vai nos alertar das nossas próprias tentações do nosso coração. Não só quando a gente peca, mas quando o nosso coração está tendendo a pecar. E é legal aqui porque no texto Davi realmente pecou. Ele não só pensou em fazer, mas ele fez o recenseamento. E foi errado. Interessante essa questão, né? Então, o que você vê? Que o Antigo Testamento ele não vai usar o termo consciência, mas ele mostra que está lá. Deus, quando fez ser homem, já criou com consciência, e você vai ver essa balança pesando, né? Isso também é uma das coisas que a gente deve notar no personagem, na pessoa de Davi, como algo muito interessante. Davi, ele era um homem que tinha uma consciência que funcionava. A consciência, uma boa consciência, ela não nos impede de pecar, mas ela nos ajuda se a gente pecar. Isso é uma questão importante também, né? Então, Salmo 32, que a gente já leu, descreve de modo fascinante o sentimento de culpa, como também as consequências físicas e emocionais do pecado não confessado. Ou seja, você sabe que aquilo é errado, você instruiu sua consciência dizendo que aquilo é errado, mas você foi lá e fez. Aí a consciência bate, a consciência pega. Tudo bem? No Novo Testamento aqui deu um problema aqui na impressão, aqui na palavra grega, para consciência. A língua grega, ela possui uma palavra para consciência. O hebraico não tem. Interessante isso, né? Parece igual o que acontece no português, a palavra saudade, né? Parece que não existe, no inglês não existe saudade, né? Como que o pessoal fala saudade em inglês? I miss you, eu sinto falta de você, mas não é isso. Saudade é mais do que sentir falta, só que não existe não existe essa palavra em inglês. A palavra consciência não existe no hebraico, então ela é traduzida dessa forma. Agora no grego existe, tá? Que eu não me lembro e não está aqui no texto. Ela aparece no Novo Testamento 32 vezes. Quem mais usou ela foi o apóstolo Paulo, usou ela 21 vezes. 21 vezes, tá? 5 aparece na Epístola de Hebreus. 3 vezes aparece na primeira Epístola de Pedro. E 2 vezes usada no livro de Atos. Uma vez vai aparecer no Evangelho de João. Inclusive o texto que a gente usou aqui como para a gente entender o alvo da consciência
É uma das duas vezes que a palavra consciência aparece no livro de Atos. Tá bom? A consciência sadia, a gente vai ver depois. Eu queria que a gente pensasse nos tipos de consciência doentio, tá? Então vamos pensar aqui. A consciência ela pode ser sadia e pode ser doentia. Tudo bem? Consciência doentia, vamos pegar ela primeiro? Um tipo de consciência doentia é a consciência fraca. Está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Vamos abrir lá? São basicamente 4 tipos de consciência ruim, doentia. Consciência fraca, 1 Coríntios 8, versículo 7. Isso, o pessoal chegou aí. Pessoal, quem não recebeu cópia, depois eu quero saber como esse povo está. 1 Coríntios 8, 7. Consciência fraca. Alguém pode ler para mim? Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados comem esse alimento como se fosse um sacrifício idôneo. Como a consciência de é fraca, fica contaminada. Então, olha só. Aqui o problema que o Paulo está tratando é se o crente poderia ou não comer uma carne que tinha sido vendido num açougue do templo pagão. Então o templo pagão, ele fazia lá os sacrifícios, matavam bois, matavam animais. E só que o que eles faziam com essa carne? Coisa de brasileiro, vendia, né, para ganhar dinheiro 2 vezes. Eles vendiam, então tinham açougues que eram açougues do templo pagão. Então alguns crentes que achavam que aquilo era pecado, por algum erro lá da cabeça deles, eles iam lá, compravam a carne, porque era mais barata, era 1/3 do valor da carne sem ser do templo, tá? A carne era muito mais barata, eles compravam, talvez por uma questão de necessidade, comiam aquela carne e o que eles pensavam? Cara, errei, porque essa carne aqui está contaminada pelo demônio, tal. Paulo está falando o seguinte: não haveria problema nenhum dele comer aquela carne, mas a consciência dele não foi instruída disso. Ele ainda acha que é errado comer aquela carne. Por isso que quando ele come, a consciência dele pesa. Entenderam a questão? Alguém não entendeu? Eu acho que eu sou um excelente professor. Eu clico uma vez só, a pessoa já pega. Nossa! Então o que aconteceu? Por que a consciência dele pesou? Porque a consciência dele era fraca. Não era para ter pesado, não precisava ter pesado, porque não era pecado ele comer aquela carne. Entendeu a questão? Então, ele fala, porque a consciência dele é fraca, ou seja, ainda não foi instruída que aquilo não é errado, que aquilo não é pecado, aquilo não vai fazer mal nenhum para ele. Ele acha que é e fica mal por causa disso. Pastor, sexta-feira santa, né? Muitos não comem carne. Bom exemplo, excelente, Porque eles acham que vão pecar contra. Então, tem gente que depois de convertido ainda tem dificuldade de comer carne. Isso é uma consciência fraca. Por quê? Porque depois da conversão já era para ele ter entendido, cara, isso é uma tradição humana, isso não vai fazer mal nenhum, cara, vem aqui, vamos comer aqui a carne, entendeu? Então, ou às vezes, eu já vi isso acontecer, de crente falou, vamos fazer um churrasco lá, não sei o quê. Vocês vão fazer churrasco sexta-feira? Vamos, ué. Quer ir? Não. O que é isso? Uma consciência fraca.
que é o que? Causada por um conhecimento errôneo ou deficiente da palavra de Deus, tá? Pode ser causada também por uma vontade vacilante e insubmissa à vontade de Deus, tá? Ou seja, a consciência ela está até instruída, mas você, eu vou fazer, por causa do hábito e tal, aí você vai meio assim, vai te falar, não, eu não vou fazer, porque Deus disse que não. Eu sei que Deus disse, mas eu sempre fiz. Então isso é uma consciência fraca também, entendeu? Você vê, a consciência ela pode ser doentia de duas formas. Ela pode apitar quando não é para apitar, e quando é para apitar ela não apita, entendeu? Uma consciência doentia, ela erra dessas duas formas. Entenderam? Todo mundo pegou? Tá? Na outra semana, pessoal, a gente continua por causa do nosso horário, tá bom? Mas vale a pena você estar fazendo aí uma avaliação. Peraí, pessoal, peraí. Pessoal, vale a pena a gente fazer uma avaliação, estudando sobre a consciência, já para avaliar como é que está a nossa consciência. Isso é uma questão importante aqui para nós. Você considera pecado que a Bíblia diz que não é? Isso é uma demonstração de uma consciência fraca. Ou tem coisas que você acha que é certo, que a Bíblia diz que é errado? Isso é uma questão interessante de você estar se avaliando, né? O que Deus quer é que a gente tenha uma consciência saudável, uma consciência sadia, uma consciência pura. Beleza, pessoal? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma consciência correta, uma consciência boa, uma consciência que seja realmente saudável. E, ó Deus, que possamos ser obedientes à Tua palavra, e quando a nossa consciência pesar, que a gente venha tomar as medidas coerentes, ó Deus, com a nossa consciência. Muito obrigado, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, e é no nome de Jesus que oramos, amém. Quero agradecer também o pessoal que nos assistiu pela internet. À noite, 7 horas, a gente está aí. Valeu!